Bom, agora nós vamos resolver a questão 19 do vestibular da UES 2020.2 no módulo de matemática. A questão diz o seguinte: sejam f de R em R e g de R em R. Ou seja, o domínio dessas duas funções é o conjunto dos números reais e a imagem também é o conjunto dos números reais. Então, sejam essas duas funções as funções definidas por f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 1 e g de x igual a 5 mais 3x menos 2x ao quadrado. Se em um plano munido do sistema de coordenadas cartesianas usual, a interseção entre o gráfico de f e o gráfico de g são os pontos P e Q, então a distância entre P e Q é igual a... Bom, para essa questão, nós precisamos ter domínio de dois conteúdos básicos da matemática. Primeiro, a interseção de gráficos, a interseção de funções e a distância entre dois pontos. Então, primeiramente, nós vamos calcular a interseção entre essas duas funções. A interseção nada mais é do que o ponto ou os pontos onde os gráficos dessas funções se tocam, o local onde eles têm valores em comum. Então, para encontrar esses valores, o que precisamos fazer é determinar em que momento f de x é igual a g de x. Bom, para isso, o que precisamos fazer é igualar a lei de formação dessas funções. Ou seja, 2x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a 5 mais 3x menos 2x ao quadrado. Agora, o que precisamos é resolver essa igualdade para obtermos o valor de x, ou os valores de x. Bom, nós temos o seguinte: 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 3x menos 3x é igual a 5 menos 1. 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado é igual a 4x ao quadrado. 3x menos 3x igual a 0. E 5 menos 1 igual a 4. Bom, dessa forma, nós temos que x ao quadrado é igual a 4 sobre 4. Ou seja, x ao quadrado é igual a 1. Portanto, nós concluímos que x ele pode ter dois valores, mais ou menos 1. Com isso, uma vez que nós encontramos os valores que x pode assumir para que essas duas funções elas tenham uma interseção, agora o que nos resta é encontrar a imagem de cada um desses valores. Ou seja, nós vamos escolher uma dessas duas funções. No caso, vamos escolher a função f de x. E vamos calcular o seu valor para x igual a 1 e para x igual a menos 1. Bom, eu escolhi a função f de x, mas poderia ser a função g de x. F de 1 é igual a 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais 1, que é igual a 2, mais 3, mais 1, que é igual a 6. Enquanto que f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, mais 1, que é igual a 2 menos 3 mais 1, que é igual a 0. Ou seja, para x igual a 1,
se nós chamarmos de ponto P, para x igual a 1, nós temos y igual a 6. E nós temos aqui o ponto Q, que para x igual a menos 1, temos y igual a 0. Logo, como já temos os pontos P e Q, que a questão falou, basta calcularmos a distância entre esses dois pontos. Bom, a distância entre dois pontos P e Q, ela é calculada da seguinte forma. Ela é calculada pela raiz quadrada entre o x de P menos o x de Q ao quadrado, mais o y de P menos o y de Q ao quadrado. Como sabemos quem são os pontos P e Q, podemos apenas substituir na fórmula. O x de P é igual a 1 e o x de Q é menos 1. O y de P é igual a 6 e o y de Q é igual a 0. Dessa forma, nós temos que a distância entre P e Q é igual a raiz quadrada. 1 menos menos 1 igual a 2. E 2 ao quadrado é igual a 4. 6 menos 0 igual a 6. E 6 ao quadrado, 36. E isso é igual a raiz quadrada de 40. Porém, observe que raiz quadrada de 40 ela não consta em nenhum dos itens. Isso porque o 40 ele foi fatorado. Então, se nós temos 40, nós podemos fatorá-lo com fatores primos. Então, primeiro, vamos fazer 40 dividido por 2, que dá igual a 20. Depois, 20 dividido por 2, que é igual a 10. 10 dividido por 2, que é igual a 5. E, por fim, 5 dividido por 5, que é igual a 1. Logo, o número 40 ele pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Note que 2 ao quadrado é igual a 4. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Logo, nós temos 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes 5. Só que 2 vezes 5 é igual a 10. Portanto, temos 2 vezes a raiz quadrada de 10. Unidade de comprimento. Ou seja, a distância entre os pontos P e Q é igual a 2 raiz de 10, unidades de comprimento.